Glória a Deus. Graça e paz. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 versículos. Primeiro é 1 de Pedro 1,16 e o outro é Mateus 5,48. 1 de Pedro 1,16 1 de Pedro 1,16, depois Mateus 5,48. Diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E Mateus 5,48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. 1 de Pedro diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E Mateus 5,48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor use a minha vida, me dê muita graça e sabedoria para ministrar essa palavra. Me dê revelação dessa palavra, Senhor. E fale com cada vida, quer seja aqui ou quer seja pela live, que o Senhor fale com cada coração, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ou Deus possui um senso de humor bem aguçado, ou realmente a loucura de Deus, como diz Paulo, é mais sensata que a razão humana, ou nós não entendemos nada sobre esse assunto de santificação, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. Deus envia o Filho dele aqui, e o único ainda, num caos absoluto, no meio de um governo dos mais tiranos que existiu na terra, que eram os romanos. No meio religioso era soberba e muita mistura religiosa, cada um acreditava num monte de coisa. E Jesus é enviado aqui, colocado no ventre de uma mulher simples. Jesus nasce ali no meio de uma família simples, uma realidade simples. E Jesus nasce e vem a essa terra, cresce em estatura, cresce em sabedoria, começa a viver a vida dos homens. Quando ele está maior, ele separa 12 homens. 12 homens sem expressão, sem a mínima qualificação, considerados indoutos, iletrados, sem faculdade, sem nenhum tipo de formação das mais sofisticadas da época. E envia esses 12 para replicar o que ele ensinou. Manda eles falar. E ainda em desenvolvimento, ainda numa vida com muita coisa para consertar, Jesus envia esses 12 para fazer a obra. O método de Deus mudou? Não mudou, não. Deus continua a fazer isso. O nome disso que Deus fez e continua a fazer é desafio. Deus foi desafiado. E a santificação para nós é um desafio, irmãos. É um desafio. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. O desafio da santificação. Ser desafiado a levar uma vida santa para Deus. Os 2 versículos iniciais que eu li são grandes desafios. Ser santo e ser perfeito. Eu quero iniciar essa explanação, essa pregação, e quero aqui falar primeiro sobre a fé de Deus.
Eu nunca pensei nisso, irmãos. Mas essa semana Deus me levou a pensar nisso. A fé de Deus. Deus só pode compartilhar o que Ele tem. Existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Deus comunicou amor, comunicou fé, comunicou santificação, comunicou paciência, mas Deus não comunicou com suas criaturas glória, onisciência, onipresença, onipotência. Nem o ser humano tem essas coisas. Mas Deus comunicou fé. Imagine o tamanho do abacaxi. Você saber que o material que você tem nas mãos, à disposição para trabalhar, é um monte de gente que te odeia, um monte de gente que não te quer, um monte de gente que está desinteressada nas suas ofertas, um monte de gente que se aliou ao seu inimigo, um bando de gente que se tornou escravo de todo tipo de coisa ruim. Esse é o tipo de material que você tem nas mãos para trabalhar. Quando o homem caiu lá em Adão, foi isso que nós nos tornamos. É esse tipo de massa que você tem na mão para fazer alguém santo. Se você for lá para Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao 3, Efésios 2, do 1 ao 3, a palavra mostra justamente isso. O que nós éramos, desde lá dos primórdios, depois da queda de Adão. Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou. Em que estado estávamos? Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza todos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha o 12, desse mesmo capítulo. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É necessário muita fé. É necessário muita fé para você chegar aqui. Alguém te chama para você trabalhar num lugar e fala assim: olha, o Samuel, Sérgio, o Disseu, eu vou mandar vocês para você trabalhar num lugar lá. Só que eu vou falar uma coisa para vocês: ninguém sabe trabalhar. Ninguém tem a mínima noção do serviço que vai ter que ser feito. Você vai ter que ensinar tudo. Desde o início. Ninguém sabe nada lá. É isso. Mesmo sabendo que eles foram criados, possuem inteligência suficiente, como eu falei nos 2 sermões de santificação, que o homem tem por si só inteligência dada por Deus para decidir. Eles precisam decidir, mas eu não posso influenciar a decisão deles. Eu vou trabalhar com esse povo, mas eu não posso decidir no lugar deles. Ser santo, me seguir, obedecer a palavra. Deus pode me orientar, me convencer, mas Ele não pode decidir. Deus não pode decidir que eu ore, decidir que eu jejue, decidir que eu me santifique. Precisa ser decisão minha. Deus não pode decidir no meu lugar. Olhando para todo o quadro histórico do Velho Testamento e do Novo Testamento, o que você encontra lá? Você encontra um Deus buscando de muitas maneiras o homem.
buscando Adão, buscando Caim, buscando Abel, buscando Jeremias, buscando os reis, buscando os juízes. Deus buscando o homem, buscando uma nação, buscando outra nação. E o homem fugindo. O homem fugindo. Deus criando, sustentando, provendo. Mas o homem continua fugindo. O homem se alia à carne, se alia aos espíritos, se alia às religiões. O homem inventa um monte de maneira para fugir de Deus. E Deus desistiu? Não. É necessário muita fé, irmãos. Alguém poderia dizer para Deus, se isso é possível, desiste desse povo. Abandona eles. Você não está vendo que eles não te querem? Eles não aceitam esse padrão de vida. Eles não aceitam essa santificação que o Senhor quer para eles. Eles querem os ídolos. Eles querem os demônios. Eles querem o bacanal. Eles querem a bagunça. Eles não te querem, Senhor. Digamos se os anjos, vamos imaginar um diálogo entre os anjos e Deus. Senhor, o Senhor manda eu guardar eles, não te querem. Eles falam mal do Senhor. Eles falam mal da sua palavra. Eles se afastam. É realmente necessário muita fé. Correr atrás de alguém que só te despreza. Que não quer orar, que fala mal das coisas de Deus. Éramos nós, irmãos. Era eu isso. Era você. Alguém poderia sugerir, se isso é possível, dar conselho para Deus, que isso não é possível. Que a palavra diz, quem foi seu conselheiro? Quem foi? Alguém poderia sugerir para Deus, explica melhor para eles o que o Senhor quer. Talvez eles vão entender. Explica melhor, Senhor. E Deus então preparou muitas formas. Mandou profetas. Não foi? Deu leis, mandamentos, preceitos, conselhos. Deus enviou profetas em todas as épocas. Ficou 400 anos sem usar profeta nenhum. O Malaquias foi o último até o João Batista aparecer. É um período conhecido como período interbíblico. 400 e poucos anos que Deus não mandou profeta aqui. Um silêncio de Deus. Até apareceu o João Batista lá. Deus levanta uma pessoa, chama uma família, chama uma nação e lhes dá uma ordem que é imprescindível. Eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. O ápice dessa história foi chamar Jesus. Já mandei um monte de gente lá, já mandei lei, já mandei profeta, já mandei Moisés, já fiz fogo aparecer no monte, já abri mar vermelho, já abri rio Jordão, já fiz milagre, já fiz cajado flutuar por causa de uma madeira, eu já fiz inúmeros sinais, prodígios, maravilhas, sustentei, mando a chuva, mando o sol, mando a água, mando um monte de coisa para eles. Mas eles fogem. A incredulidade na vida do homem, não querer Deus e não querer se santificar, é uma peste das piores que existem. O homem está desesperadamente longe e querendo ficar cada dia mais longe de Deus. Aí você vai em Mateus 21, olha só o que Jesus fala. Mateus 21. Do 33 ao 41. Mateus 21. Do 33 ao 41. Olha o sentido dessa parábola aí, nessa insistência de Deus, nessa fé que Deus tem para com o homem. Ouvi ainda outra parábola, verso 33.
Houve um homem, pai de família, aqui se referindo ao próprio Deus, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. O que essa parte até aqui fala? Deus mandou um monte de profetas. Deus mandou um monte de gente para falar com o povo. Deus preparou um povo, uma nação, ia mandando profeta. Ia mandando profeta. O que eles faziam? Eles matavam os profetas. Matava um, jogava outro no poço, tirava a comida do outro, que eles não queriam Deus. Nós temos a lei de Moisés, mas o profeta eles não aceitavam. Que continua aqui, verso 37. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-los da sua herança. E lançando a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Que parte é essa da parábola? Eu vou mandar o meu filho. Eles vão acreditar nele, vão respeitar ele. O homem está desesperadamente longe de Deus. Mataram Jesus. Essa é a nossa situação. A fé de Deus, mesmo assim, mesmo matando o filho dele, mesmo crucificando o filho dele, Deus insiste na gente. Deus tem fé, irmãos queridos, que muitos vão ouvir. Deus tem fé que muitos ainda vão se voltar, vão se arrepender, vão voltar e adorá-lo espontaneamente na beleza da tua santidade. Você sabendo dessa insistência de Deus, você pergunta, e agora? O que eu tenho que fazer diante disso tudo? Como eu tenho que responder diante disso tudo? Diante desse desafio, que para Deus foi um desafio, Jesus passar tudo o que passou foi um desafio que ele venceu. Venceu todas as etapas. Jesus venceu todas as etapas. Agora ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes falar dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E esse evangelho dos reinos vai ser pregado aos pobres, sabe, como sinal. Depois, então, disso vai vir o fim. E diante de toda essa situação, Deus pede, santificai-vos porque eu sou santo. Seja santo, Márcia, seja santo Dirceu, seja santo Nilo, seja santo Adriana, seja santo Honorina, porque eu sou santo. E agora o que fazer? Diante desse desafio que foi lançado para nós, a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus e o Espírito Santo entra na nossa vida, mas a gente não tem noção dos desafios que estão implicados nessa vida com Deus. Nós não temos noção do que é exatamente viver essa vida com Deus. Não é só sentar no banco da igreja e ouvir uma palavra, não é só cantar ou pregar. Nós temos uma vida lá fora, onde nós somos desafiados a ser santos. Somos desafiados lá fora a levar uma vida de santificado. E as pessoas, muitas vezes lá fora, sem entendimento, sem Deus, eles falam, você não é crente? Você não é crente? Você fala, sim, eu sou. Por que você mentiu? Aonde falaram para essa pessoa que mentir é errado? Deus já tinha ensinado para ele. Mas para nós, a régua do crente é mais alta.
Porque ele fica falando para todo mundo que não tem que mentir, que não tem que roubar, que não tem que fazer as coisas erradas. E quando ele faz, sempre tem alguém ali vendo. Você não é cristão? Você mentiu. Aonde é que entra essa história? O que fazer agora? Diante desse desafio, Deus mandou lá Josué, ele deu um desafio para Josué. Vou ler apenas uns versículos, ali de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Olha só, Josué agora tinha um desafio novo, que o Moisés morreu. Não tinha mais agora o ombro do Moisés. Daqui a alguns anos não vai ter mais o ombro de Dirceu e da Ruth, nem o ombro do Samuel, do Nilo, de outro irmão que fica estimulando os irmãos. Vamos orar, irmão, vamos lá, vamos pegar firme, vamos louvar a Deus, vamos buscar a Deus. Vai ter que ter outro. As pessoas vão morrendo e Deus vai ter que ir levantando outros para poder fazer isso. Aqui Josué, ele não tinha exatamente alguém para estimulá-lo. Deus vem estimular ele. E Deus então fala por Josué capítulo 1, verso 6. Descansa, Josué, e tem bom ânimo. Foi isso que Deus falou para ele? Descansa, Josué. Descansa na graça de Deus. Fica tranquilo aí, Josué. Fica tranquilo, Deus vai fazer tudo, não se preocupa não. Só senta na sua cadeira de líder e deixa que Deus vai fazer. Não. Está na Bíblia toda essa palavra. Fui fazer uma pesquisa aí, essa palavra aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Mais de 200 vezes. No Novo e no Velho Testamento. Esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar esta terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te. Deus não dá nenhuma outra orientação. Esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aí Deus fala assim, não fui eu que mandei? Não fui eu que mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Você já viu, a gente leu aqui hoje, aquele versículo, sede santos, porque eu sou santo. Não é? Ali não está escrito sede santo para que você seja santo. É sede santo porque eu sou santo. O que é isso aí? Esse porquê. Francisca, eu quero que você ande, imagine uma ordem dada por alguém, que é superior a você, e sabe exatamente todo o resultado que está envolvido nessa ordem. Eu quero que você ande por esse corredor, certo? Ande por esse corredor, porque por esse corredor as coisas vão dar certo. Eu quero, Luiz, que você dirija o carro por essa via, porque por essa via as coisas vão seguir. Você vai passar. Ruth, eu quero que você ore tal dia e tal dia, porque eu vou me manifestar. Honorina, eu quero que você sirva a Deus naquela igreja, porque eu quero assim. É uma ordem de alguém que sabe o que está mandando e sabe os resultados que vão vir disso. Sejam santos, porque eu sou santo. Vai dar certo. Obedece essa ordem. Não é seja santo para ver o que vai dar. Seja santo porque eu sou santo. Seja perfeito como perfeito é o Pai. Muito bem.
essa grande escola chamada vida, já nos mostra a questão do esforço. Deus nos colocou a viver uma vida. Ninguém vive 24 horas dentro de igreja. Ninguém vive 24 horas orando, lendo Bíblia. Ninguém vive esse tipo de vida. A vida que nós temos é um exemplo de que precisa haver esforço. Veja lá, desde o nascimento, é uma força que a mulher faz para liberar aquela criança. E quando é gêmeos? Trigêmeos? Quadrigêmeos? Aquele tanto de criança dentro do ventre da mulher. Ela já tem que fazer força para poder aquelas crianças virem. Todo esse preparo, todo esforço para receber aquela criança. Sem condições, muitas vezes, vivendo num lar humilde, sem condições. A vida mostra que nós precisamos trabalhar e se esforçar. Depois que essa criança nasce, o esforço de criar uma criança, criar bem, dar boa educação. Tudo acompanhado de esforço. A Bíblia fala sobre o atleta, o agricultor e o soldado. Atleta, agricultor e soldado. Todos precisam trabalhar, se esforçar, aprender, para poder colher os frutos. Finalizamos aí recentemente uma Olimpíada. Eu fico às vezes olhando aqui, eu não acompanhei ao vivo, eu vejo as imagens depois, eu fico vendo o esforço físico, irmãos, daquelas mulheres e homens, para poder fazer aquilo. Aquele salto com vara. O camarada vem com uma vara enorme, precisa encaixar naquele buraco, e ele precisa fazer a força. Não é só a vara que empurra ele para cima. Ele precisa fazer o movimento certo, para a vara impulsionar, para ele passar daquela marca. O salto em distância, todo aquele esforço para pular. E o lançamento do dardo, e o lançamento de todas aquelas coisas. O esforço do plantador. O camarada planta a batata, planta aquela coisa, ele tem que acreditar que aquilo vai nascer. E a batata, então, que nasce debaixo da terra? Você não vê, pastor Sérgio. Você precisa plantar e acreditar que vai nascer batata. Esse é um dos desafios da santificação. Muitas coisas que a gente faz aqui, a gente não vê. E às vezes a sua santificação não produz resultado aqui. Você até morre por causa daquilo. Muitos crentes no passado que decidiram se santificar, perderam o pescoço. Muitas vezes estamos vivendo e ninguém nos fala sobre... Estamos vivendo a vida. Ninguém nos fala sobre a questão de uma vida com Deus verdadeiro. O que é isso? A gente segue as religiões, não é? A gente nasce e vai seguindo religião. Vai seguindo isso, que tem que carregar a cruz na estrada, tem que pagar a promessa, tem que ficar rezando o terço. Esses esforços que vão ensinando para a gente. A gente acha que aquilo está agradando a Deus. Como o islâmico acredita que está agradando a Allah, matando pessoas, bombardeando coisas. Eles acreditam que aquilo é a jihad, é a guerra santa contra tudo aquilo que se volta contra Allah e os islâmicos. Eles vivem essa vida. E muitos de nós vivimos a nossa vida. Achávamos que estávamos agradando a Deus. Achávamos que estavam, vivendo uma vida correta para Deus. E os anos vão passando. A vida vai passando. Veja bem, quando a gente fica pequeno, a gente é pequeno e tem que ir para a escola. Irmãos, como era ruim aquilo para nós. Tem que ir para a escola cedo. Pegar ônibus, pegar frio, pegar chuva. E a mãe fala assim, vai para a escola, meu filho. Vai estudar, vai ser bom para você. Agora você não entende, mas você vai com sono.
A professora dando aula e você não quer aprender. Você não quer estudar. E todo mundo fala, se esforça, meu filho. Se esforça, trabalha. E o primeiro emprego nosso? Você vai trabalhar de ajudante, estagiário. Salário baixo. Ganha pouco. E o pai e a mãe... Continua, meu filho. Você vai melhorar na vida. Estuda, se esforça. A vida é uma grande escola. E quando a gente chega na igreja, alguns ensinam assim, pare de sofrer. Aceita Jesus, não tem mais esforço. E Provérbios 13:11 diz assim, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Trabalho, irmãos. Algumas pessoas pensam que quando chegar a eternidade não vai ter mais trabalho. Vai ter muito trabalho. Só que nós não vamos estar envolvidos num corpo que nem esse. Um corpo perfeito, puro, glorificado. E o trabalho vai ser um prazer fazer lá. Mas o trabalho aqui é difícil, não é? Pegar busão, pegar trem, aguentar certas figuras no trabalho. O trabalho aqui para nós é árduo, é difícil. Com esse princípio do esforço, irmãos queridos, nós precisamos agora nos sujeitar ao trabalho do Espírito Santo em nós. E olha o trabalho que o Espírito Santo tem. Em cada vida, irmão. O trabalho que Deus teve no Dirceu, não é o mesmo que Ele teve comigo. O trabalho que teve no Marcelo, não é o mesmo que teve no André. O trabalho que teve na Honorina, não é o mesmo que teve na Eva. O Espírito Santo de Deus precisa nos ajudar nessa obra de trabalhar com a gente. Porque nós somos melindrosos. Nós encontramos desculpa para tudo. Nós não temos, muitas vezes, disposição de orar. Um tem, o outro não tem. Um outro fala não precisa, outro fala precisa. E nessa realidade, nesse universo de coisas, de gente diferente, de igreja de todo tipo, o Espírito Santo precisa nos ajudar. Nesse trabalho de nos esforçar. Muitas vezes a gente acorda e não quer vir para a igreja. Não é? Vamos falar a verdade. Tem dia que a gente não quer orar. Não é verdade, irmãos? Não queremos ler Bíblia. Não queremos ouvir pregação de ninguém. Tem dia que a gente quer ir num lugar bonito e ficar olhando, sentar e olhar. Admirar um belo lago, uma praia, uma bela paisagem. Sentar e olhar. Não queremos ouvir ninguém falando de Bíblia com a gente. E aqueles momentos difíceis que a gente passa na nossa vida, que a gente perde um ente querido. A gente perde uma pessoa que era um esteio, um apoio para a nossa vida. E a nossa vida perde o rumo. A gente perde o rumo, irmãos. A gente desanima. Como um esposo que vive muito tempo do lado daquela esposa. E a esposa é um alicerce para ele. E a mulher é recolhida por Deus. O marido perde o chão. Começa a engordar, a barba crescer. Ele se abandona. E é um crente. Já vi esses casos. Ele não tem mais vontade de ficar junto. Ele perde o ânimo. Por isso que Deus falou para Josué, tem de bom ânimo, Josué. Eu sei que você está desanimado. Eu sei que você está desanimado, Josué. Eu sei que o Moisés não está mais aí. Irmãos, imaginem você estar andando do lado de um Moisés. E o Moisés morre. Você perdeu tudo. Imagina os discípulos lá, irmãos. Os 12. Andando do lado de Jesus. E Jesus morre. Irmãos, acabou o mundo para eles. A Bíblia fala que eles se esconderam. No dia que o Senhor recolher o Senhor, pastor Dirceu, um grande apoio vai sair desse lugar. Eu sei que o Senhor não é Jesus, mas a sua presença faz muita diferença nesse lugar aqui.
Há pessoas, irmão, na nossa vida, que essas pessoas, quando partem, eles tiram muito do nosso ânimo espiritual. Nós precisamos retomar. É nessas horas que Deus levanta ajudadores, para nós retomar a caminhada. Vamos nos santificar aí. Está desanimado por quê? Não, nada de desânimo. Levanta a cabeça. Vamos em frente. O trabalho é árduo, o trabalho é penoso. Mas nós temos um alvo. Nós temos um lugar para alcançar. Nós temos um reino para ganhar, uma coroa para ganhar, irmãos queridos. Aqui não é o nosso descanso. Nosso descanso é lá. Pela lógica, eu tenho ali ainda 33 minutos, né? É muito tempo. É muito tempo, irmãos. Às vezes, Deus precisa, para retomar a obra da santificação na vida de algumas pessoas, Deus precisa nos colocar em lugares que nós não queremos estar. Aí eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Alguém vai perguntar assim, Deus sempre vai usar esse método? Não. Como eu falei aqui que Deus trabalha diferente com cada pessoa, alguns talvez precisem disso, mas outros não precisam chegar nesse ponto. Deuteronômio 8, Deus teve que trabalhar com esse povo para descontaminá-los de algumas coisas. Deuteronômio 8, do 1 ao 5. Deus está trabalhando aqui com um povo que acabou de sair do Egito, que acabou de sair da fornalha de ferro, que era acostumado àquela vida lá, como nós éramos acostumados à nossa vida que nós vivíamos. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te deixar alegre, para não tocar em você, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Essa expressão, para saber o que estava no teu coração, não é uma referência a Deus, mas a eles. Deus não precisava saber o que ia ter no coração deles. Deus é onisciente. Deus sabe o que tem no nosso coração o tempo todo. O sentido do texto é o seguinte: para vocês saberem como é o coração de vocês. Vamos continuar aqui na leitura. Deuteronômio 8, versículo 3, né? Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. O que tem a ver correção e provação com santificação? Qual a ligação de uma coisa com a outra? Irmãos, já viu o ouro? Para poder ser ouro puro, verdadeiro, tem que colocar em altas temperaturas, altíssimas temperaturas, fogo sobre ele. A sujeira brava da roupa só sai como? Só esfregando? Você tem que colocar produtos severos naquela roupa ali.
Menino volta do jogo lotado de barro. Barro até dentro do olho. Você vai ter que lavar esfregão nele. Esfrega mais rígido. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente carrega com a gente que só sai com provação. Sabe a insistência em fazer aquilo, em praticar aquilo, sendo cristão, eu estou falando. Hábitos ruins, péssimos, hábitos horríveis, sabe, pornografias, maledicências, mentiras, essas coisas ruins. Essas coisas, sabe, gostar de ver as pessoas sofrendo. Tem gente que se alegra com o sofrimento dos outros. Gente que fica feliz quando vê alguém, sabe, destroçado. Aquele negócio de ver um acidente, quem morreu? Quer saber quem morreu? Não quer saber se alguém foi salvo. Essa é a nossa natureza, ruim. Uma natureza ruim. Voltada para tudo que não presta. Então, somente alguns são libertos. Tomam decisões e vão sendo libertos. Mas existem coisas que Deus precisa colocar a gente em certas fornalhas. Provações. Eu lembro que aceitei Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. E depois eu fiquei lá uns 4 meses. Mudamos para uma igreja batista, tradicional, lá para o lado do Ângela, no Piraporinha. E o pastor lá era o pastor Antônio. Pastor Antônio Valentim. Um pastor precioso que Deus colocou no nosso caminho. E com 1 ano de crente, eu tinha, na época, 8 anos de empresa. E aquele negócio da Universal, né? Só vitória, só bênção, só prosperidade. Quando, de verdade, eu tomei uma posição com a minha esposa de seguir Jesus, de abandonar um monte de coisa. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Houve um corte na empresa, eu trabalhava à noite, eu fui mandado embora. Fui mandado embora. E aí eu fiquei sem entender. Fiquei sem entender. Falei, Senhor, eu falei, pastor, perdi meu emprego, como é que vai ser agora isso? Você pega os seus direitos, Nilo, tenha sabedoria, até arrumar outro emprego. Talvez Deus colocou você no tempo das provas. Você já está novinho na fé, Deus já te colocou na fornalha logo cedo. E aí, irmão querido? Sabe, o homem precipitado, sem sabedoria, que era eu. Fui e montei uma loja. Montei uma loja lá, peguei o dinheiro, gastei quase todos os meus direitos na loja. E, resultado, a loja deu tudo errado. Perdi tudo o meu dinheiro. Não tinha um centavo, irmãos. Perdemos tudo. A Márcia teve que trabalhar em casa de família. E eu mandando currículo e nada de a porta abrir. Mandando currículo e nada de a porta de abrir. Eu só chorava, irmão. Só sabia chorar. Mas tinham coisas na minha vida que precisavam ser consertadas. O meu tratamento péssimo ao meu filho, Eduardo. Tratando ele com discriminação. Dando quase chute no menino dentro de casa. Tratamento péssimo dirigido a ele. Infiel no casamento. Vivendo junto com a Márcia, não era casado. O pastor lá me pôs na linha. Você tem que casar. Tive que alinhar as coisas. Na prova, irmão querido. Na prova você para de ser snob. Você não é mais snob. Nas provações, Deus tira toda a esnobação que você tem. Esse ar, esse queixo erguido que você tem, vai lá para baixo. Você se torna mais humilde, valoriza uma bolacha. As bolachas é tudo aberto dentro do armário. Não. Prende com um negócio aí, essa bolacha dá para durar muito tempo aqui dentro de casa. Cesta básica, irmão. Que fala aqui em casa, não, cesta básica não, eu trabalho. Sabe aqueles nordestinos snob que eu era? Graças a Deus fui liberto disso. Orgulhoso. Cesta básica aqui? De jeito nenhum. Eu trabalho e ganho bem. E na igreja que eu congregava, tinha uma coisa, irmão, que era horrível. Graças a Deus eu estava lá, tirou isso. Eles colocavam a lista dos dizimistas na parede do mural da igreja, com os nomes. Eu era o segundo da fila. Aquilo enchia o meu peito, irmãos.
segundo maior dizimista da igreja. Só enchendo o peito. Aí Deus fala, você está muito cheinho, baianinho. Você é obrigado a trabalhar com você. Você vai ficar 2 anos desempregado. Não vai abrir porta para você de jeito nenhum. Pode pedir oração, vai para o monte, vai não sei para onde. Chama o batalhão, sabe o batalhão do exército de oração para orar por você. São o exército da salvação para orar por você. Não vai abrir. Porque eu tenho um trabalho com você. Eu quero que você seja santo. Você não vai conseguir ser santo, que essa vida que você vive. Por isso, irmão, na contabilidade de Deus, tem perdas e ganhos. Perdas e ganhos, muitas perdas. Essa oração, essas músicas, há umas músicas que canta. Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu, criatura? Você quer aquilo que você tinha? Não tem mais. Vai ser tirado de você. Ah, pastor, mas isso é um lado de Deus que eu não quero ouvir. Mas tem que ter. Eu te humilhei, te deixei ter fome. Não é? Te sustentei com maná. Você só comia pepino, cebola, um monte de coisa no Egito. Mas agora você vai comer maná. Codornizes. Na provação, meu querido, feijão e arroz é muito bem-vindo. Não é, Naira? O zoião, que delícia que é o zoião. Você não tem dinheiro para comprar carne, irmão. E pastor passa por isso, irmão querido. E o pastor passa por isso. Todo crente passa, tem os seus momentos de prova. E nesses momentos, irmão, você vai ter que aprender a glorificar a Deus. Vai ter que aprender a agradecer a Deus pelo cenzinho que você tem no bolso. Agora você se gloria da sua aplicação, de ter dinheiro. Toma cuidado para você não ser soberbo por causa disso. Aí, quando Deus te levanta, você vai se lembrar. Porque não dura sempre isso. Deus te levanta, você vai se lembrar. Eu te tirei de lá. Anda em cima da navalha. Eu te tirei de lá. Você está bem agora. Não começa a pisar nos outros, não. Não começa a pisar nos outros, não. Eu te mando para lá de volta. Seja mais humilde. Vem uma pessoa ajudar. Vai trabalhar, fulano. Ô, fulano, ajuda. Deus não te ajudou? Ajuda aí. Fica reclamando, não. Esse é o grande segredo dessa vida. É uma roda gigante. Você está lá embaixo, Deus te joga para cima. Se lá em cima você não for humilde, você volta para baixo. Foi o que Deus fez com Israel várias vezes. Várias vezes. Esse trabalho da redenção de uma pessoa, levar a pessoa à santificação, é um trabalho penoso. É árduo. Olha só o que diz Isaías 53:11. Isaías 53:11. Falando do trabalho do Messias. Lá no futuro. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Penoso trabalho, penoso, trabalhoso, difícil. Porque não é só chamar e salvar. O André tem quanto tempo de crente, André? 30? 30 anos. O André que existe hoje não é aquele André que foi chamado há 30 anos atrás. Nesses 30 anos, e eu alguns anos menos que ele, é aquele altos e baixos. Não é? Se santificando às vezes com dificuldade. Até chegar num ponto assim, ó, que Deus fala assim, está melhorando. Sabe qual o desafio de vencer? O que nós temos que fazer? O desafio de vencer hábitos ruins. É que à medida que você vence esses hábitos ruins, você se torna apto a crescer mais. Eu não estou mentindo mais, pastor, eu venci isso.
Eu venci a imoralidade sexual, pastor. Eu venci. Agora se tornou um hábito para mim. Não ficar olhando mulher na rua mais. Ficar, sabe, se envolvendo em confusão, em conversas indevidas. Eu não me envolvo mais como era fácil me envolver. À medida que você vence esse hábito pela santificação, pastor, eu voltei, eu amo ouvir música mundana, eu amo filme de terror. Eu gosto muito ainda. Não é assim de a noite para o dia, que eu também amava um filminho de terror. Como eu gostava de um filminho de terror, irmão. Amityville, não é? Hellraiser, Renascido do Inferno. Olha os filmes. A Hora do Pesadelo, olha o Freddy Krueger com as garras matando todo mundo. A gente exalta essas coisas. Ignorância. Então o que acontece? Quando você entra na igreja, pastor, esses hábitos vão sendo vencidos à medida que você se santifica e vai vencendo. Aí se torna, não. Falando assim, vamos lá, vamos beber uma biritinha lá. Não, não quero, não. Você não quer? Eu quero, meu. Só não quero. Pô, mas você gostava tanto? Não quero. Se torna normal. O normal bom. O comerciante que agora não lesa mais as pessoas, roubando o troco dos outros, superfaturando o seu material. Não vou ser mais justo agora. Deus falou que eu tenho que ser justo no preço. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. No emprego, fazendo as coisas corretas, mais certo possível, fazendo a sua parte. É da noite para o dia? Não é, irmão. Não é da noite para o dia. É um processo que demora. Mas você tem que estar dentro da forma. Vindo, ouvindo, ou prestando atenção, aplicando no coração. O trabalho é penoso, como o trabalho de Jesus foi penoso. O nosso, com a gente, é penoso. Aí depois alguém vai perguntar, mas para que tudo isso? Qual o objetivo disso? Não é a professora que dá aula de inglês, dá aula de matemática. Irmãos, com todo respeito, eu odeio matemática, eu sei fazer conta, mas eu odeio aquela matéria. Eu não gosto de matemática, irmãos. Mas eu amo português, gosto muito de história. Tem gente que odeia história, gosto de geografia. Eu amo essas coisas. Coisas que envolvem história, eu estou lá dentro, lendo, enfiando a minha cara naquilo ali. Mas falei em matemática, irmão, você vai ver o Nilo correndo a quilômetros de distância de você. Mas tem gente que ama matemática. Então, o que acontece? Para que tudo isso? Para que estudar isso, professora? Eu vou ser youtuber, não é? Para que matemática? Para que inglês? Para que física? Para que ciências? Aí você fala, para que todo esse trabalho de se santificar, de abrir mão das coisas, irmãos? Muitas vezes a gente abre mão das coisas, todo mundo indo se divertir em lugares que não deveria. E você fala assim, eu não vou não. Beleza? Pega mal, não fiquem chateados, mas eu não vou. Aquele lugar, eu não gosto daquele lugar. Atrapalha a minha vida. Você abre mão de passeios, você abre mão de companhias, você abre mão de um monte de coisa, porque você quer se santificar. Aí vem a pergunta, para que tudo isso? Para que tudo isso, Honorina? Eu quero dar algumas respostas para você aqui. É a parte final do meu sermão. Alguém perguntaria, para que tudo isso? Você lembra lá que Josué fala em Josué 3,5? Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará amanhã, o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação aqui nesse âmbito terreno, esse negócio de se separar, de se consagrar, de procurar viver uma vida mais para Deus, orar mais, é para você se tornar um instrumento mais eficaz nas mãos de Deus. Não é que você merece aquilo, não é porque Deus não faz com os outros, mas é verdade, é uma constatação de que quem se consagra mais, Deus usa mais. Pessoas que se colocam mais na brecha para orar, Deus usa muito mais. É constatação que pessoas que procuram buscar de Deus
uma certa separação, viver mais para Deus, eles vão receber muito mais de Deus. Porque eles estão buscando mais. Eles estão se envolvendo mais. Eles querem mais, eles desejam mais de Deus. Por quê? Para que fazer isso? Para que se separar? Para que se consagrar? Para a gente poder também experimentar, irmãos, o sobrenatural de Deus. Irmãos, imagine, pastor Disseu, vi um cego aqui, e você sabe que não tem mérito nenhum, mas você se envolveu com Deus. E Deus te deu muitas direções. Chega um aleijado aqui que não anda há anos. Passa a andar agora. Anda, em nome de Jesus. Um cego, você põe a mão nele e ele vê na hora. O milagre acontecer na hora. Instantâneo. Sem médico, sem ajuda de nada. Irmão, imagine o que produz isso no mundo espiritual. O que produz isso em você. Como que você, com a alegria que você fica de ver uma pessoa que nunca viu passar a ver. Para que se santificar? Para ver o sobrenatural acontecendo no nosso meio. Ver pessoas tristes, desanimadas, depressivas, se levantar numa alegria como nunca vimos. Uma pessoa sair, irmão, da lona que anda e se tornar uma pessoa, um adorador, cheio de alegria no Espírito de Deus. E Deus ter te usado como um canal, um cano limpo, que você se separou e Deus usou você para levantar aquela vida. E o melhor dessa história, irmãos, é lá na eternidade. As almas que estarão lá, porque você visitou aquela pessoa, você orou por aquela pessoa, você se separou, você se consagrou, e Deus usou você para levantar, e você olha assim, ó, meu Deus, nem eu sabia que eu tinha ganhado, assim como o instrumento do Senhor, tanta gente. O fruto, irmãos, que nós não estamos vendo. Esse é a santificação é uma obra de fé. É uma obra de fé porque você faz e não vê. E Deus muitas vezes não deixa você ver. Para você ver lá. Tá vendo, meu filho? Imagina, chega aqui, Luiz. Vem aqui. Imagina lá na eternidade. Lá na eternidade, lá. Digamos que eu seja Jesus. Eu não sou não, viu, irmãos? Eu sou filho dele. E aqui você lá. Tá vendo aí, Luiz, ó? Tá vendo? Aquelas 200 pessoas ali. Você decidiu se separar, Luiz. Você ouviu o meu chamado. Olha lá, estão tudo aqui, ó. Estão aqui hoje. E vão entrar na cidade pelas portas, Luiz. Vai lá. Para que fazer isso? Nós saberemos para sempre que tudo foi feito para gozarmos das delícias eternas. Lá vai ser eterno, irmão querido. Eterno. Gozo eterno. Alegria eternas. Poder eterno, irmão querido. Glória eterna. Vida eterna, irmão querido. Não vai ter mais capeta, nem pecado, nem nada dessas coisas. Saberemos que nunca lá nós vamos entender como não foi fácil se santificar. Não foi fácil abrir mão dos prazeres para poder estar com Deus. Não foi fácil abrir mão dos convites, muitos convites. Que alguém chamou você para orar e outro chamou você para ir para outro lugar. Falei, não vou orar. Você teve que abrir mão. Ali na eternidade só estarão aqueles. Nós entenderemos na eternidade que Deus nos fez dignos de estar ali. Estar à altura do prêmio oferecido. O que adianta, irmão, você conquistar aqui, ter coisas aqui, mas não foi com dignidade. Você burlou leis. Você usou da sua posição e colocou gente para o escanteio. Você ganhou posição, mas através de coisas desonestas.
Lá na eternidade só estarão aqueles que Deus tornou dignos. Saberemos que nós somos dignos de estar ali. Como diz Apocalipse 3:4. Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. São dignas disso. Está escrito. Não amaram a sua vida até a morte. Como pessoas que, quando o anticristo chegar, não aceitarão a marca. Não, eu prefiro morrer e estar com Cristo do que aceitar essa marca. Como os cristãos na Idade Média, lá no tempo das arenas, preferiram estar com Cristo do que prestar honra ao imperador romano. Preferiram ser comidos pelos leões do que estar adorando César, adorando Calígula, adorando Nero, adorando todos os imperadores que existiram. Então a gente se santifica para isso. Para que se santificar? Para receber de Deus os galardões. E o meu galardão está comigo. E eu dou a quem quero. Receberemos das mãos de Jesus os galardões. E a santificação vai produzir muitos galardões. Muitos galardões. Para que se santificar, pastor? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe para quê? Para ver o Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que a cidade santa vai nos impactar. Essa cidade santa vai impactar a gente. Mas eu acho que nada vai ser mais tão impactante como Jesus. Eu tenho certeza que o que causará mais impacto na gente é ver o Senhor. É ver as suas mãos furadas. É ver que Ele não desistiu de você e de mim. É olhar para a face dele e falar: Senhor, o Senhor sabe quantas vezes eu quis desistir, aquela aprovação que queria me tirar da sua presença. O Senhor sabe quantas vezes, Senhor, eu fui torturado naquele lugar ali, e me querendo tirar da sua presença. E ele fala assim: eu estava do seu lado o tempo todo, nunca deixei você voltar. Hoje você está aqui comigo. Você está me vendo face a face. Para que se santificar? Para gozar da eternidade. Para ter agora a realidade do novo corpo, corpo glorificado. Teria muitas respostas do motivo do que para que se santificar. Muita coisa é um mistério para nós. Mas investir nisso é a melhor coisa. Se santificar, se separar, abrir mão de coisas ruins para poder estar com o Senhor. Eu poderia, nessa parte do sermão, dar altos brados aqui. A minha voz é bem forte. Mas eu não quero que você entenda pelo grito. Eu quero que você entenda, irmão, que Deus mandou se santificar. E pronto. É uma ordem, está dada. Eu quero fechar essa palavra de hoje. Aproveitei bem o meu tempo. Vou entregar até adiantado. 5 minutos só, 3 minutinhos. Uma vez foram num campo missionário e viram uma senhora simples lá, pregando o evangelho. E ela tinha ganhado um monte de gente já, da tribo. Era uma senhora que era bem rica no país onde ela vivia. Rica e cristã. E aí notaram, chega lá aquelas juntas missionárias, sabe aqueles grupos missionários, e viram lá o resultado do trabalho dela, e perguntaram para ela como que ela foi para lá, quem enviou ela, que junta missionária colocou ela lá, de que igreja ela pertencia. E ela falou assim:
Junta missionária nenhuma me viu aqui. Eu sou da Igreja Batista de tal país, de tal cidade. Então como que você veio aqui? Quem te autorizou a vir aqui? Ela falou assim, eu peguei o meu dinheiro, custeei as minhas despesas, todas elas, me sustento através delas. A igreja não me ajuda em nada aqui. E eu ouvi na pregação do meu pastor, escrito, ide e pregai o evangelho. E eu vim. E eu estou fazendo a obra por isso. Eu ouvi o ide, eu vim. E eu estou fazendo. Precisa estar ligado a alguém para fazer isso? Ser santo é isso. Eu não vou ser santo porque tem que vir aqui o presidente da república para falar que tem que ser santo. Não. Se Deus falou, está falado. Se o Senhor falou que a gente vai ver Ele, se a gente se santificar, a gente vai ver Ele. Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então seja santo, irmão. Vamos ser santo. Vamos nos esforçar, lutar o máximo que a gente puder. E Deus vai assim nos usar as nossas vidas. Louvado seja Deus, graça e paz. Deus te abençoe.